Olá a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter agora nosso tempo especial online. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma oração primeiro e vamos depois dar continuidade ao culto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado que podemos ir a Ti, Pai Celestial, poder dizer a Ti, Pai, é uma coisa maravilhosa, e Te adoro e Te louvo, junto com os irmãos que estão conectados. Obrigado, Deus vivo, porque Tu queres transformar nossas vidas para se tornarem úteis e para que Tu possas ir mais longe com as nossas vidas, muito além desta vida. E isso é possível através do caminho da verdade, a vida que é Jesus. Senhor Jesus, Tu estás aqui, nos abençoe ricamente a todos. Em Teu nome, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora vamos cantar juntos com a família do Ademilton, Kátia, Sara, Léo, Lisa e tem mais um participante invisível aí. A graça eterna de Jesus que veio me libertar, a mim tão grande pecador, ó graça singular. Tal graça ao medo me levou, desde o dia em que eu criei, e bem feliz me transformou, tal nunca mereci. Perigos e horrores passarei na peregrinação, mas pela graça alcançarei celestial mansão. E quando o lugar celestial, por tempo sem cessar, não voltaremos eternal a quem nos quis salvar. Em Romanos 8:29 está escrito que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, é claro. Esse é o alvo de toda a nossa vida. Deus está nos ligando com Jesus Cristo. Para isso, Ele precisa da nossa vontade, Ele quer que nós queiramos isso e Ele espera até que nós decididamente aceitemos o plano e propósito de Deus para nossas vidas. E quando nós abraçamos o propósito de Deus para as nossas vidas, Ele transforma nossas vidas na imagem do seu Filho. Mas não só exteriormente, mas muito mais interiormente, sem que nós perdemos nossa personalidade. Isso é muito precioso, é um segredo, mas lembre-se que você vai ver e achar quem você é, para que você foi criado apenas nisto. Quando Deus transforma você na direção de seu Filho Jesus Cristo. E quando isso acontece, aí nós somos marcados profundamente pelo amor. E as circunstâncias, todas as circunstâncias, Romanos 8:28, têm que cooperar para isso, para o nosso bem e para que
o poderoso amor de Deus haja em nossas vidas e alcance através de nós outros, como Jesus está fazendo todo dia. Que Deus nos abençoe nesse sentido, nesse culto hoje à noite. E agora vamos acompanhar juntos a família do Ademilton novamente, vamos louvar com eles a Deus, vamos participar cantando e louvando ao Senhor. Grande é teu nome, louvo-te, Senhor. Santo é teu nome, és meu Redentor. O próprio Filho Deus por nós deixou os céus. Aqui se humilhou, a morte se entregou. Grande é teu nome, louvo-te, Senhor. Santo é teu nome, és meu Redentor. Jesus ressuscitou, vitória alcançou, pois vinha nossa dor, vencendo o pecado. Grande é teu nome, louvo-te, Senhor. Santo é teu nome, és meu Redentor. Não nos envergonhamos, nas tua luz andamos, te damos o louvor. Jesus é o Senhor. Santo é teu nome, louvo-te, Senhor. Santo é teu nome, és meu Redentor. Que seja nossa vida a Ele só rendida, mostrar-lhe gratidão de todo o coração. Grande é teu nome, louvo-te, Senhor. Santo é teu nome, és meu Redentor. Muito obrigado ao Ademilton, a Kátia, a Sara, ao Léo, a Lisa, pela apresentação da música que está nos ajudando a termos nossos cultos aqui. Muito obrigado também ao Júlio e a Zilde que colaboraram, participaram para que isso possa acontecer. Muito legal. Muito obrigado também ao George por ter nos mandado uma música do Rio Purus. É um privilégio poder apresentar essa música que nos lembra que devemos orar para os ribeirinhos e também para os nossos missionários. A Amazônia e sua beleza, como a imensa floresta de um verde admirar. A Amazônia e sua beleza, como a imensa floresta de um verde admirar. Na beira do rio Amazonas, os meninos a brincar. Lá vem a canoa trazendo peixe, o ribeirinho torrando farinha, fazendo beiju, preparando tucupi.
povo trabalhador, hospitaleiro, é o ribeirinho da Amazônia, com sua cultura histórica e simples. Deus abençoe o povo ribeirinho. Uma boa noite a todos, um abraço virtual a todos. Nós vamos já começar. A nossa lição é Deus vai muito além. Hoje à noite vamos pensar sobre isso. Nós queremos ser sempre pessoas perfeitas, nós queremos ser fortes, nós queremos ser bonitos, nós queremos ser alegres, sempre animados, sempre alegres, inteligentes e simpáticos. Nós não queremos ter falhas, nós não queremos ter imperfeições. Nosso alvo na vida é sempre apresentar-nos da melhor maneira possível, como se isso fosse realidade em nossas vidas. Não é. Nós queremos ser uma bola como essa bola de golfe. Conhece o jogo golfe? Então, ela é perfeita, não tem mácula, não tem nada aqui, ó. Você pode ver aí. Uma bola que não tem falha nenhuma. Assim nós gostaríamos de ter uma vida sem falhas, sem fraquezas, sem doenças, uma vida perfeita. Mas nossa realidade não é essa. E eu não falei tudo, né? Porque, na verdade, a bola de golfe não tem essa aparência. A bola de golfe tem essa aparência. Não parece nada perfeita, ela está cheia de buracos, esburacada. Como assim? Tá, depois vou explicar sobre a questão da bola de golfe, porque é super interessante. Então vamos aprender os padrões de Deus na palavra de Deus. Salmo 44, tenho escolhido para hoje à noite. Vou ler o versículo 1 primeiro. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Versículo 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Versículo 4, és tu meu rei e meu Deus. E agora vou pular para o versículo 9. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Fizeste-nos bater em retirada, nos saquearam para sermos devorados como ovelhas, nos dispersastes, vendeste o teu povo, etc. Versículo 17. Tudo isso aconteceu conosco sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. E 22. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Fomos humilhados até o pó, versículo 25. Nossos corpos se apegam ao chão. Versículo 26. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te louvamos porque tu nos amas. O teu amor é comprovado de maneira firme e pedimos que cada um aqui possa entender e conhecer esse teu amor. Nos abençoe através da tua palavra e nos dê uma transformação para a eternidade. Que nossas vidas sejam ligadas contigo para todo sempre e que sejam aprovadas por ti. Nos mostre a tua solução também para os nossos tempos, que são tempos difíceis. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos agora continuar e vamos passo a passo ler e conhecer esse salmo, uma parte desse salmo. Deus vai mais longe, sim, e ele sempre Deus começa com sua palavra. Foi assim que ele criou a terra e os céus, a gente.
Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Os coraitas, eles eram pessoas que louvavam a Deus e tinham ouvido das obras que Deus tinha feito. Mas, por enquanto, o ouvir significa que ainda não experimentei aquilo que ouço. E as obras maravilhosas que Deus tinha feito com o povo de Israel, os coraitas conheciam. Só que por isso ainda não experimentaram essa graça de Deus, essa força, esse poder de Deus atuante na vida deles. O que Israel tinha experimentado. Com braço forte, Deus tinha libertado os pais deles de uma escravidão terrível no Egito. Daí nós vemos que eles precisavam ouvir primeiro. E assim também é hoje. Nós precisamos ouvir primeiro. Mas um ouvir profundo. Qual é o seu ouvir? Ouvir de longe não basta. É bom que você se aproxime para aprender a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 1, no versículo 13, nós lemos a respeito desse ouvir, desse crer e desse glorificar que nós vamos tratar nesse salmo. Efésios 1, versículo 13, está escrito: quando vocês ouviram o Evangelho. Ouvir através da palavra de Deus, que agora nós ouvimos. Mas ela requer um próximo passo, um ouvir que se aproxima, um ouvir que confia. E esse nós chamamos de crer. E assim, Efésios 1, 13 continua. Quando vocês ouviram e creram o Evangelho, na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E aqui nós queremos convidar sempre de novo a confiar a própria vida na palavra de Deus e colocar a própria vida em cima dessa rocha sólida para que Deus possa fazer a sua obra em nossas vidas. No Salmo 44, no versículo 4, o salmista, os coraitas, eles passam de só ouvir para crer. Eles falam: és tu meu rei e meu Deus. Eles passaram de ser apenas ouvintes distantes para ser pessoas que não apenas ouvem, mas que creem e confiam suas vidas ao Deus vivo, que ele se torna seu rei e seu líder. E quando isso acontece, versículo 14, nós lemos em Efésios 1, que Deus nos dá uma garantia da herança da vida eterna. Uma coisa maravilhosa. Versículo 14, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você pertence a Ele ou você é seu próprio dono? Você pode ser seu próprio chefe, seu próprio líder, mas isso é o problema. Deus quer ser o nosso guia, nosso líder, que nos leva a uma eternidade maravilhosa, onde achamos glória de Deus sem fim. Glória de Deus é o melhor que podemos experimentar. A glória de Deus, ela nos é mostrada aqui também no Salmo 44, versículo 8. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre.
A confiança no Senhor muitas vezes é confundida com confiança em pessoas. Pessoas não creem em Deus quando acham muito legal uma pessoa que serve a Deus e até venera ela. Temos isso aqui nesse Salmo 44. Não foi pela espada que os meus pais conquistaram a terra, mas foi pela força do seu braço. Quer dizer, eles não conquistaram nada. Aqueles que nós achamos que são grandes homens de Deus não conseguiram fazer nada se não fosse pela intervenção de Deus. E isso os coraitas entenderam. Eles destacam, não foi pela força dos nossos pais, não foi pela aspiração deles, mas somente pela mão de Deus, pelo braço de Deus. E aqui está escrito no versículo 3, pela luz do teu rosto e ainda por causa do teu amor. Salmo 44, 3. E isso é fé genuína. Que Deus dê e gere essa fé em você hoje à noite. Na segunda parte desse salmo, nós vamos ver que as coisas não são tão boas. Apesar que os coraitas conhecem a glória de Deus e creem nessa glória, eles experimentam humilhação. E eles, a partir do versículo 9 até o versículo 16, se acha essa descrição de uma situação terrível de provação. Então, aqui estamos na provação. O que aconteceu? Eu vou só pincelar as coisas que aqui estão escritas. Por exemplo, nós somos rejeitados e somos humilhados. Versículo 9. Nós temos que nas batalhas nos batemos retirada. Nós somos odiados, nós somos saqueados. Eles lamentam esses fatos que estão acontecendo. Provação para eles. Nós estamos sendo entregues, nós estamos sendo devorados e nós estamos sendo dispersos. E é algo que Israel constantemente experimentou no decorrer da história deles. Continua, nós fomos vendidos e vendidos barato, por nada. Versículo 12. Versículo 13, nós somos menosprezados. Fomos envergonhados. Pessoas meneiam a cabeça quando veem a gente. Nós somos cobertos de vergonha. Versículo 15. Nós somos zombados e experimentamos provocações por causa do inimigo. Muita coisa bem pesada. Por que todas essas provações? Que significado elas têm? Porque Deus, que é todo-poderoso, não bate logo nos inimigos, destrói tudo? Porque Deus não está agindo como a gente gostaria que Ele agisse? Porque Ele tem um alvo com essas provações. E essas estão escritas na 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O Pedro fala que é necessário que a provação cause em nós purificação, que aquilo que
não é aprovado por Deus seja removido e em nós o próprio Cristo se torne visível e todas as outras coisas sejam tiradas, sejam removidas. Deus usa as provações para lapidar as pedras preciosas para Ele, somos nós. Deus usa as provações para moldar os vasos que Ele quer usar para a honra dEle. Mas no final, Ele promete que será glória. Transformação é uma coisa maravilhosa, preciosa, que Deus quer nos dar na luz da sua presença, na luz do seu rosto, usando o termo do nosso salmo. Agora, nesse salmo, tem uma terceira parte. Começa com o versículo 17. No versículo 17, temos uma descrição que aqueles coraitas se mantiveram fiéis a Deus, apesar de não terem ocorrido a eliminação dos obstáculos e dos motivos de provação, do sofrimento, da perseguição. Isso tudo não acabou. Mesmo assim, Deus nos deixa esses versículos para mostrar como isso é precioso para Ele. É o processo de maturidade da fé que Ele destaca através desses versículos. Então, alguns versículos eu vou escolher. Versículo 17, tudo isso aconteceu conosco, todas essas coisas negativas, sem que nos tivéssemos esquecido de Ti. Não abandonaram e não esqueceram os caminhos de Deus. Não temos traído a Tua aliança, nossos corações não voltaram atrás. É o que os coraitas aqui afirmam que não fizeram. Corações firmes e perseverantes no Senhor podemos achar aqui. Versículo 22, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Por amor de Ti. A cristandade teve sempre muitas provações que enfrentar. Especialmente nos primeiros séculos havia grandes perseguições. E realmente esse versículo tem se cumprido. Nós fomos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O apóstolo Paulo sabia muito sobre essa perseguição. O próprio Pedro experimentou também essa perseguição. Mas o coração deles permaneceu firme. Como isso? Como isso? Pedro não foi sempre firme. Não foi ele aquele que negou a Jesus 3 vezes? Sim, foi. Mas o amor de Deus capacitou o Pedro e também o Paulo para serem mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Romanos 8, nós temos um capítulo cheio, transbordante do amor de Deus. E lá no meio nós lemos que através de Cristo somos mais que vencedores, e nós lemos também que a citação desse versículo 22, fomos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E Paulo conclui, ele diz lá sobre o amor de Deus, quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nem mesmo estas perseguições terríveis. Este salmo continua, e a continuação dele é algo, acredito que para muitos, inesperado. Muitos salmos têm
situações de provação, mas também mostram sempre ou terminam sempre com uma vitória clara, com um pensamento positivo. Mas aqui parece que não. Parece que não. Então aqui aparecem todos os versículos onde todos essas aprovações desses coraitas são mostradas. E a aprovação Deus deixa acontecer para revelar o que está no coração, os segredos do coração, versículo 21. E para que o coração esteja cheio do amor de Deus. Tá, mas aí vem esse versículo. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Então, há esse pedido dos israelitas, não nos rejeites. Como Deus está nos rejeitando? Nós estamos sendo fiel. Por que tudo isso está acontecendo? E aí tudo aponta para aquele que há de vir e que ouviu uma frase bem semelhante dos seus discípulos, Jesus. Teve uma cena onde Jesus atravessa o mar da Galileia, que é um lago muito grande, e os discípulos, juntamente com Jesus, entram numa tempestade. Mas enquanto os discípulos estão aterrorizados e com medo, Jesus está dormindo. E aí os discípulos, desesperados, achando que vão morrer, então foi realmente uma terrível tempestade, eles vão até Jesus e perguntam, ou falam, despertam ele para dizer para ele: Mestre, não te importas que morramos? Marcos 4, 38. Desperta, age em nosso favor. Por favor, não te importas? Não estás interessado em nós? E nós sabemos que Jesus imediatamente se levantou e demonstrou o seu poder. Ele se levantou, ameaçou ao vento e o mar, e houve grande bonança. Ficou tudo calmo, a tempestade acabou de vez. Aí surge uma pergunta no meio dos discípulos, e essa é a pergunta que nos guia para a solução. Marcos 4, 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Você conhece Jesus? Quem é Ele? Nós podemos dizer que nunca nos esquecemos do Senhor? Nunca? Que nunca traímos a aliança de Deus? Que nosso coração nunca voltou atrás? Que mesmo esmagados permanecemos com Ele, fiel a Ele até o fim? E que não há dentro de nós, de nossos corações, segredos que sejam reprovados? E que realmente vivemos somente através do amor de Deus? Nós não podemos dizer isso. Nós não podemos. Mas Jesus pode. Jesus fez isso. Jesus conquistou para nós que éramos perdidos essa aprovação. Nós éramos desaprovados e sim, Jesus veio para nos salvar dessa terrível maldição do nosso pecado. Deus ouviu os coraitas pedindo: desperta-te, Senhor, levanta-te. 2 vezes nós lemos esse levanta-te aqui nesse Salmo 44 também no final. Socorre-nos. E socorre-nos foi ouvido através de Jesus. Deus mandou Jesus. Deus não dorme. Nós lemos em Salmo 121 que Deus não dorme, porque Ele está atento a nós, sem fechar os olhos. Mas Jesus, que foi homem,
como nós, descansou sim naquele barco, mas interiormente estava acordado, servindo a Deus. Sim, em Cristo Jesus veio a salvação. Jesus foi apanhar todas essas coisas terríveis das quais nós gostaríamos de ficar livres. Ele foi rejeitado, como nós temos lido na provação. Ele foi rejeitado, ele foi odiado, foi entregue, foi esmagado, foi menosprezado, coberto de vergonha, e sobre ele caiu a zombaria dos malfeitores. Ele também carregou a ira de Deus na cruz. E por isso, somente através de Jesus, o Cristo, há aprovação. Nós queremos deixar isso bem claro para você. Você quer aprovação perante Deus, você precisa de Jesus Cristo. E aí, Cristo entrando em seu coração, em sua vida, no seu interior, ele traz com ele a aprovação. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, lemos que esse é um grande mistério, preciosíssimo mistério, Cristo em nós. Convide a Cristo a entrar na sua vida e deixe a Cristo tomar posse da sua vida de dentro para fora. Colossenses 1, 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Vamos agora para a solução. No Salmo 44, não há essa solução ainda. Há somente o pedido de intervenção de Deus. Mas no próximo Salmo, vemos a solução. Para nós que pensamos sobre a bola de golfe, vamos ainda pensar um pouco sobre ela aqui. Nós queremos ser perfeitos, não queremos? Uma bola de golfe assim, perfeita, fechada, redondinha, sem mácula, se ela for colocada no jogo, você não vai muito longe com ela. Uma batida com uma bola 100% redonda, sem mácula, uma batida forte vai chegar na distância de 150 metros. Isso esse gráfico quer mostrar. Mas aquela bola de golfe que nós iríamos falar, ela não é muito bonita, mas bem trabalhada, essa bola de golfe vai muito além. Deus quer ir muito além. E por isso Ele trabalha nossas vidas e usa provações. E olhe que uma bola dessas, quando ela é batida, chega a 350 metros. Mais do que o dobro da distância da bola redonda, perfeitinha. E a curva vermelha seria se não tivesse nenhuma resistência, né? Seria o Cristo, né? O Cristo que perfeito, sem mácula, a respeito das coisas de Deus, ele foi, claro, muito mais longe. Mas Deus está querendo trabalhar nossas vidas. E deixe que Ele faça isso acontecer. E deixe que Ele use também as circunstâncias para trabalhar nosso ser. 2 Coríntios 3:18 fala da transformação que Deus tanto deseja em nossas vidas. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
Deus vai muito além. No Salmo 45, nos é apresentado a perfeição de duas pessoas. Duas? Sim, de duas pessoas. Primeiro nos é apresentado o perfeito Rei. Salmo 45, versículo 2. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. E versículos 9 e 11 agora falam da noiva que é para o rei. A noiva que, quando Deus a lapidou e transformou, ela é perfeita para ele. E Deus quer trabalhar nossas vidas para que nós nos tornemos esta noiva. Versículos 9 em diante, Salmo 45. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte, à tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu Senhor. O rei foi cativado pela sua beleza. Quando nós formos formados pela graça de Deus, quando não fugirmos das intervenções de Deus e do trabalhar de Deus em nossas vidas, Ele fará de nós sua esposa, esposa querida, a qual cativa sua atenção. O rei foi cativado pela sua beleza. Deus vai mais além, vai muito mais além do que nós podemos com os nossos padrões e com as nossas próprias obras. Vamos reconhecer a beleza de Cristo, quem Ele é. Vamos agora orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque tens nos dado o Salvador Jesus. Nele nós achamos a glória de Deus e a aprovação de Deus, que nós temos perdido. Sim, Deus, não pudestes agir em nossas vidas como quisestes, porque nosso pecado tem nos afastado de Ti. E agora nós sabemos como voltar através de Jesus. Pedimos que Tu abençoes a todos para realmente abraçarem este centro da mensagem da palavra de Deus. És Tu, Senhor Jesus. Que pessoas se rendam aos Teus pés, que pessoas Te escolham como seu Rei e seu Deus, e que pessoas andem contigo, firmes e fortes, assim como esses coraitas, pelo poder da obra salvadora que ainda estavam esperando, mas que já estava agindo nos corações deles. Que este poder haja também em nossas vidas. Senhor, nós nos entregamos a Ti agora conscientemente. Nós pedimos, use-nos, desperte-nos para a Tua obra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas.
glórias e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vai brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Passa o mundo, vai brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Chegamos ao fim. Não vamos desistir da oração. Vamos continuar orando. Tem como orar mais, tem como orar com mais intensidade. Não é a quantidade no sentido de vãs repetições. Por favor, não. Mas sim com intensidade. Vamos aproveitar que podemos orar mais, temos mais tempo e vamos aproveitar para a nossa comunhão com Deus, vamos ler mais a Bíblia, vamos ter uma comunhão mais intensa com o Senhor. É possível. Não vamos desistir agora. E que Deus nos abençoe para que continuemos nossas orações de 24 horas também. E agora temos a possibilidade de ainda compartilhar pedidos de oração. Vamos fazer isso, por favor. Temos o WhatsApp e o grupo de WhatsApp para isso. Aproveite. E que Deus abençoe nossa semana com a sua graça e a sua paz.